Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da comunidade Data Science. Eu sou o Bruno Piatto e eu estou aqui hoje para te mostrar um pouquinho como funcionam os ambientes virtuais, para que eles servem, como que a gente pode utilizá-los e juntos a gente vai implementar um ambiente virtual desde a instalação da biblioteca até a gente deixar ele redondinho, pronto para você utilizá-lo. Mas antes da gente continuar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like e caso você conheça alguém que possa se beneficiar desse conhecimento, manda esse vídeo para essa pessoa. Assim a gente pode compartilhar cada vez mais conhecimento, fazendo com que a comunidade de Data Science cresça e a gente possa trazer sempre mais e mais vídeos de ótima qualidade para vocês. Dito isso, é muito comum que a gente trabalhe em diversos projetos diferentes de Data Science ao mesmo tempo. Às vezes em consultorias, em diversas empresas ou até mesmo em projetos pessoais. E cada um desses projetos tem suas particularidades, tem suas peculiaridades. Eu posso, por exemplo, querer instalar uma versão do Python para um projeto e usar outra versão para outro projeto, a 2.7 ou a 3.11, por exemplo, simultaneamente. Ou então eu posso querer, por exemplo, instalar várias versões da mesma biblioteca no meu computador para que eu possa trabalhar com esses projetos a partir da mesma máquina. E isso começa a ficar um pouco complicado conforme eu aumento o número de projetos, pensando que cada empresa tem um contexto de trabalho, um fluxo de trabalho diferente, tem um contexto de ambiente de produção um pouco diferente. Lembrando que os nossos sistemas operacionais, a maior parte deles, tem interpretadores no Python instalados nativamente no sistema operacional para rodar uma série de processos internos do computador, e que não é exatamente a melhor ideia do mundo a gente instalar novas versões do Python ou novas versões de outras bibliotecas em cima daquelas versões nativas do nosso sistema operacional. Justamente porque elas podem acabar acarretando em conflitos, e esses conflitos dando erros nos processos que a gente realiza no nosso dia a dia. Para evitar esse tipo de problema é que surgem os ambientes virtuais. A gente pode pensar nos ambientes virtuais como se fossem caixinhas, como se fossem salas isoladas dentro do nosso computador, em que as coisas que eu realizo dentro de cada uma dessas salas não influenciam e não interferem nas coisas que ocorrem nas salas vizinhas. Então eu posso pensar, por exemplo, como nessa imagem, que eu tenho um Python 3.8 instalado no meu ambiente global, mas que dentro de um ambiente virtual, que aqui eu estou chamando de venv1, por exemplo, eu posso querer instalar uma versão diferente do Python, 3.11, por exemplo. E instalando a versão do Python 3.11 dentro de um ambiente virtual, ela não vai interferir no que ocorre fora desse ambiente. Eu posso ter, por exemplo, um ambiente vizinho, venv2 aqui, em que eu tenho a mesma versão do Python que eu tenho no meu ambiente global. E dentro de cada um desses ambientes eu posso instalar bibliotecas em versões específicas, como por exemplo na venv1 eu tenho o pandas 2.0.0 e na venv2 o pandas 1.3.0. São os ambientes virtuais que permitem que eu faça esse isolamento desses ambientes, sem que um interfira no outro, sem que um conflite no outro. E várias ferramentas surgiram nos últimos tempos para que a gente lide com esses ambientes virtuais. Eu tenho, por exemplo, pacotes como venv, o virtualenv ou mesmo o Conda do Anaconda Distribution. Aqui no nosso tutorial de hoje a gente vai utilizar uma ferramenta chamada PyEnv. O PyEnv ele foi desenvolvido originalmente para trabalhar com diferentes versões do interpretador Python. Então, para que eu pudesse ter, por exemplo, a versão 2.7 instalada na minha máquina ao mesmo tempo que eu tenho a versão 3.11, por exemplo. E com o tempo, o PyEnv recebeu uma extensão do virtualenv para que ele pudesse gerenciar não só os interpretadores Python, mas também os ambientes virtuais e as bibliotecas instaladas dentro deles. Então ele acabou se tornando, para nós cientistas de dados, que trabalhamos em uma série de projetos simultaneamente, uma ferramenta extremamente importante para a gente. Ele foi desenvolvido originalmente voltado para sistemas derivados do Unix, então Linux e o macOS principalmente. Mas recentemente foi desenvolvida uma versão para o Windows do PyEnv, chamado PyEnv Win. Então você pode instalar o PyEnv Win aí na sua máquina, caso você seja usuário do Windows, ou você pode instalar o WSL, o Windows Subsystem for Linux, dentro da sua máquina Windows e instalar o PyEnv original dentro dela. É claro que a maior parte dos usuários Windows acabam optando por usar o Conda como gerenciador de ambientes virtuais. Aqui no meu caso, eu estou usando o Pop! OS, que é uma distribuição do Linux. Então os comandos que eu vou utilizar aqui, eles são voltados para o Linux, mas são todos retirados lá do repositório no GitHub do PyEnv. Então, se você precisar fazer algum tipo de adaptação do código que está aqui para o seu sistema operacional específico, você pode encontrar essa adaptação já lá no repositório do PyEnv. Para isso, eu vou abrir aqui uma janela no meu terminal, vou aumentar um pouquinho a letra aqui, porque ela está muito pequenininha, e eu vou copiar o primeiro comando que a gente vai utilizar, que foi retirado lá do repositório do PyEnv no GitHub. Tá? Esse primeiro comando ele pede permissão aqui para o meu computador para fazer a instalação de alguns aplicativos. Tá? Esses aplicativos eles são as dependências que o PyEnv vai utilizar para rodar da forma adequada no meu computador.
Então eu rodo isso, ele pede a minha senha, eu libero ele aqui, e aí como eu já instalei esses aplicativos anteriormente, essas dependências, aqui vai ser bem rapidinho. Provavelmente quando você for instalar isso pela primeira vez aí no seu computador, talvez demore um pouquinho mais. Tá? Eu vou limpar aqui o meu terminal e vou chamar o meu segundo comando aqui. Ele vai utilizar o seu URL aqui, o curl, para requisitar lá do GitHub o instalador do PyEnv. E logo depois ele já roda isso, de modo que o meu PyEnv seja instalado no meu computador a partir das dependências que a gente acabou de instalar. E assim que ele termina de rodar, ele me dá um aviso aqui. Ele fala, olha, parece que o PyEnv ainda não está no caminho. Isso significa que toda vez que eu abrir o meu terminal, ele ainda não está reconhecendo o PyEnv como o gerenciador padrão dos contextos em que eu estou trabalhando. E para que eu possa utilizar o PyEnv a partir daqui, eu devo adicionar os comandos que ele mostra aqui ao arquivo bashrc, que é o arquivo que determina o que o terminal deve fazer assim que eu o inicio. Tá? Então o que a gente pode fazer é copiar esses comandos lá nesse arquivo bashrc. Aqui eu já preparei um comandinho para que a gente faça isso. Então vou pegar esses comandos todos que devem ser utilizados e vou imputá-los lá no meu arquivo bashrc. Com isso, o meu terminal sabe agora que ele deve perguntar ao PyEnv qual versão usar do Python, qual ambiente virtual utilizar em cada um dos contextos de trabalho que a gente tiver. Mas para que isso possa ter efeito, eu preciso fechar o meu terminal e abrir uma janela nova do terminal aqui para que ele possa começar a funcionar. Eu vou aumentar mais uma vez aqui a letra, para que a gente possa enxergar melhor. E a partir disso agora eu posso chamar o meu PyEnv e ele vai estar funcionando perfeitamente aqui. Então ele vai mostrar uma série de comandos com seus resumos, o que cada um deles faz, como activate, deactivate, global, help, enfim. Tá? A gente pode começar, por exemplo, olhando aqui para esse comando version. Ele me mostra qual é a versão atual do Python. Então a gente pode usar lá PyEnv version. E com isso a gente vê qual é a versão corrente que o PyEnv está utilizando do Python. E que nesse caso é a versão do sistema, ou seja, é a versão nativa do meu sistema que está sendo utilizado. Se eu quiser ver, por exemplo, quais são as versões que eu tenho disponíveis instaladas no meu computador, eu posso usar, por exemplo, o comando versions, que lista para mim todas as versões instaladas do Python pelo PyEnv. Então eu vou lá e uso o versions com o S no final. E ele vai mostrar somente a versão do sistema, porque afinal eu ainda não instalei nenhuma nova versão do Python. Se eu quiser olhar ainda, se eu tenho algum ambiente virtual já instalado aqui, eu posso usar o comando virtualenv, que vai listar para mim quais são as versões desses ambientes no meu computador. E é claro que ele não vai me retornar nada, porque afinal eu ainda não construí nenhum ambiente virtual novo. Para construir um ambiente virtual, eu devo usar o singular de virtualenvs, ou só virtualenv. Então eu vou lá no meu PyEnv, virtualenv, e como eu ainda não sei como eu posso utilizar isso, como a forma correta de usar esse comando, eu vou usar lá o meu help, -help. E ele vai mostrar, olha, um dos usos do PyEnv virtualenv é você determinar se você quer forçar uma instalação, caso já exista um ambiente virtual anterior com o mesmo nome. Se sim, você pode simplesmente escolher forçar ou fazer um upgrade daquele ambiente virtual, mas para isso eu preciso que você me diga qual é a versão do Python que você quer instalar e o nome do ambiente virtual. Então vamos imaginar que eu queira criar um ambiente virtual, PyEnv virtualenv, utilizando a versão 3.11.2 do Python. E eu vou chamar isso de meu ambiente. E aí ele vai me dar um erro aqui, ele vai falar, olha, a versão 3.11.2 do Python ainda não está instalada no PyEnv. Se você quiser instalá-la, você deve correr aqui o código pyenv install 3.11.2 para instalá-la. Então vamos fazer isso. Mas talvez antes seja melhor a gente pensar, e se eu quiser instalar outra versão do Python? Quais são as versões do Python que o pyenv me disponibiliza para instalar? Para isso eu uso um pyenv install -list e ele vai listar para mim todas as versões do Python que eu tenho disponíveis. Stackless, Python, PyPy. Eu posso continuar subindo aqui, eu vou ver Miniforge, Miniconda, tem MambaForge, tem Anaconda, tem diversas versões do Python. E aqui estão as versões brutas, originais do Python. E aqui está a que eu queria. Então para eu instalar a versão 3.11.2 é só eu seguir aquele comando que ele tinha me dito. Olha, pyenv install 3.11.2. E aí eu vou rodar isso vai demorar alguns segundos para instalar, e eu vou pausar o vídeo aqui e assim que ele terminar de instalar, eu retorno. Feito! Aqui ele demorou um pouco mais de 1 minuto para fazer o download e instalar o Python, e para que eu possa ver se a minha versão do Python agora está disponível, eu vou lá e utilizo o comando versions. Com ele, eu posso ver todas as versões que estão disponíveis. E eu vejo lá, eu tenho a versão do sistema e olha aqui a nova versão 3.11.2 instalada. Mas note também que eu tenho agora um asterisco aqui, que ele está determinando para mim qual é a versão vigente do Python, qual é a versão que eu estou utilizando nesse momento.
que é a versão do sistema, e não a 3.11.2 que eu acabei de instalar. Para que eu possa fazer agora criar meu primeiro ambiente virtual, eu vou usar lá o comando pyenv, virtualenv, vou determinar a versão 3.11.2 como a versão que eu quero utilizar para instalar o ambiente virtual, e eu vou chamar esse ambiente de meu ambiente. Então agora a gente pode criar o nosso ambiente virtual. Ele demora um pouquinho para criar as pastas, e para que eu possa conferir se ele foi criado, eu posso mais uma vez usar pyenv versions, e ele vai me mostrar lá a versão do sistema, o 3.11.2, e aqui eu tenho duas novas linhas, uma 3.11.2/envs meu ambiente, que é justamente um novo diretório chamado envs, ou environments, que são todos os ambientes que utilizam a versão 3.11.2 como padrão. Nesse caso, eu só tenho um ambiente, que é o meu ambiente. E aqui uma nova linha, que é um link, que diz, olha, quando você se referir a meu ambiente, na verdade você está se referindo a justamente esse ambiente que você criou aqui dentro da versão 3.11.2. Então, se eu quiser ativar esse ambiente, eu posso dizer para o pyenv, olha, pyenv activate meu ambiente. E aí ele ativa esse ambiente para mim. A partir de agora, eu estou trabalhando dentro do ambiente, meu ambiente. Eu posso ver isso aqui no meu terminal, ou eu posso simplesmente dizer pyenv versions, e ele vai me mostrar que eu estou agora trabalhando no meu ambiente. Se eu quiser desativar e sair desse ambiente, eu posso usar pyenv deactivate e eu saio do ambiente virtual que eu acabei de criar. Mas, às vezes pode ser um pouco chato ficar ativando e desativando ambientes virtuais. Às vezes a gente acaba esquecendo de ativar e aí a gente pode acabar tendo um monte de problemas. E se eu quisesse automatizar isso? Se eu quisesse criar uma pasta de um projeto onde eu estou trabalhando, desenvolvendo aquele projeto naquela pasta, e toda vez que eu acessar aquela pasta, eu ativo automaticamente esse ambiente virtual. O pyenv permite que a gente faça isso. Eu vou limpar aqui o meu terminal para que a gente possa criar uma nova pasta. Eu estou aqui nesse momento na minha pasta pessoal, então eu vou criar um diretório chamado meu projeto, para a gente poder simular essa pasta desse projeto, e eu vou me movimentar lá para dentro dessa pasta. Então, uma vez que eu estou dentro da pasta meu projeto, eu posso ver isso daqui aqui, ou simplesmente pedir para ele mostrar para mim o caminho, e eu estou dentro do meu projeto. E agora eu posso dizer, pyenv, defina como o ambiente local, o ambiente determinado para essa pasta, como o meu ambiente. Ou seja, toda vez que eu entrar na pasta meu projeto, ative o meu ambiente como o ambiente local para essa pasta. Tá? Eu posso ver que aqui mudou um marcador aqui. Se eu usar, mais uma vez, meu pyenv versions, eu vejo que eu estou com o meu ambiente ativado, uma vez que eu estou dentro da minha pasta. Se eu sair da minha pasta e voltar para o meu diretório anterior e usar mais uma vez o pyenv versions, eu vejo que eu volto para a versão do ambiente. Se eu voltar aqui para a pasta meu projeto e usar o meu pyenv versions, olha só quem está ativo novamente. Eu ativo agora automaticamente o meu ambiente. Mas e se a gente quisesse dar uma olhada agora no que está instalado no meu ambiente virtual aqui, nesse meu ambiente recém-criado? Eu posso usar um pip list para que ele liste para mim todos os pacotes que estão instalados. Eu tenho somente dois, o pip e o setup tools, que foram utilizados para criar as bibliotecas. Eu vejo que o meu pip está desatualizado, mas eu resolvo isso mais para frente. O que eu quero mostrar para vocês é que se eu sair da minha pasta e, portanto, desativar o meu ambiente e usar mais uma vez o meu pip list para olhar o que eu tenho instalado, eu vou ver todas as bibliotecas que estão instaladas lá no meu sistema. E não no meu ambiente virtual. Eu posso ver, por exemplo, que eu tenho aqui o Pandas, por exemplo, na versão 2.0.0. Se eu voltar para o meu projeto, para a minha pasta de projeto, e assim ativar mais uma vez o meu ambiente e usar um pip install pandas, eu vou instalar aqui o Pandas na versão mais recente dentro do meu ambiente virtual. Eu posso esperar alguns segundos para que ele instale as dependências. E usar um pip list novamente, eu vou perceber que, olha aqui, o Pandas agora está instalado dentro da minha biblioteca, do meu ambiente virtual, na versão 2.0.2. Se eu sair da minha pasta e, portanto, desativar o meu ambiente virtual e fizer mais uma vez o pip list aqui, eu vou ver que, olha lá, o meu Pandas original, o Pandas do meu sistema, ele está na versão 2.0.0 ainda, mostrando que não existe conflito entre o que eu acabei de instalar dentro do meu ambiente virtual e aquilo que está no meu sistema, mostrando que esses ambientes estão confinados e isolados uns dos outros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido instrutivo e eu aguardo vocês no próximo. Um grande abraço.